Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma edição dos Historiadores em Quarentena. Dando continuidade às nossas aulas, trataremos do Brasil colonial, só para lembrarmos o mercantilismo, que foi uma política adotada nos reinos europeus, entretanto não deu certo, partiram para as grandes navegações e descobertas. Temos aqui um mapa indicando o mapa da antiguidade, um portulano, o mapa dos europeus contornando os territórios visando chegar às Índias Ocidentais para comercializar. Temos a conquista de Ceuta como um marco importante no início das grandes navegações e descobertas. Conversamos sobre o conhecimento da causalidade, que é o conhecimento das terras, do território como o Brasil. Um exemplo disso é o Tratado de Tordesilhas. Falamos da posição geográfica de Portugal, que foi pioneiro nas grandes navegações e descobertas, a Escola de Sagres como sendo um importante componente no sentido de conhecimentos náuticos para o empreendimento das grandes navegações. E a Revolução de Aves, com o rei influenciando e financiando as grandes navegações. Tudo isso começou, haja visto que os europeus objetivavam chegar às Índias, entretanto sem passar por dentro de territórios e pagar tributos aos povos por onde as caravanas passavam. Eis que surge a ideia de se navegar para o Ocidente, chegando ao Oriente. Navegando para o Ocidente, se chega ao Oriente. Lembrando, as cidades italianas de Gênova e Veneza monopolizavam o Mediterrâneo. Navegar era preciso. A conquista do Novo Mundo. A Europa ficou sendo vista como o Velho Mundo e as terras, entre aspas, descobertas, o Novo Mundo, o caso, a América. O périplo africano, que era contornado nas grandes navegações, também conhecido como Cabo das Tormentas ou Cabo da Boa Esperança. Nós ter os modelos e as viagens de colonização. E após as viagens de colonização, como nós vimos no slide anterior, temos o Brasil pré-colonial, que compreende períodos de 1500 a 1530, como nós já conversamos. O período de 1500 a 1530 é a exploração do pau-brasil. De 1500 a 1530, a colonização não se efetivou em virtude de que o comércio com o Oriente era mais lucrativo. A baixa densidade demográfica de Portugal também era um fator de grande relevância. E a falta de especiarias e artigos de luxo no Brasil. Os franceses ameaçam tomar o Brasil desrespeitando o Tratado de Tordesilhas, defesa do princípio de uti possidetis, ou seja, somente os espanhóis e portugueses estavam dividindo as terras recém-descobertas e os outros países passaram a questionar esse tratado. Tivemos algumas expedições exploradoras, em 1501 Gaspar de Lemos, em 1503 Gonçalo Coelho, são explorações em busca de riquezas, contato com os índios, nomes a acidentes geográficos, descoberta do pau-brasil. O pau-brasil, um estanco, monopólio real, estanco, troca de direta, feitorias, núcleos de exploração. Os degregados, naufrágios ou bandidos. Ou seja, o pau-brasil possui uma madeira de cor avermelhada que propiciava uma tintura avermelhada bastante usual, passou a ser na Europa. A extração do pau-brasil se dava por meio de mão de obra indígena, nativa, por meio do escambo, a troca por produtos. Eles extraíam a madeira e as colocavam nas chamadas feitorias. Feitorias eram uma espécie de armazenamento dessas madeiras à beira da praia. Colocavam ali, as embarcações chegavam e levavam esta madeira. Então não se formou núcleos de povoamento, porque os portugueses vinham, levavam madeira e retornavam a Portugal.
Expedições guarda-costas, os franceses fazem contrabando do pau-brasil, Cristóvão Jacques chefia as duas expedições guarda-costas de 1516 a 1526. O início da colonização. Eu sempre falo uma frase que é ocupar para não perder. Ou Portugal coloniza o Brasil ou os países o fariam. Haja visto que os franceses estavam rondando, os holandeses também. Um outro fator bastante relevante foi que o comércio com o Oriente entrou em decadência. E Portugal precisava pagar suas dívidas, então a colônia foi uma saída para essa economia fragilizada. A expedição colonizadora em 1530 e 1531, chefiada por Martim Afonso de Souza. Ela tinha como objetivo comum a exploração e a busca de riquezas, contato com os índios, expulsão dos franceses, fundação da primeira vila e fundação do engenho. Isso tudo nós já vimos, então vamos passando. O pacto colonial, como já bem vimos, exclusivismo colonial. E é o papel da igreja justificando toda empreitada. E tínhamos um tripé, o escravismo, monocultura e latifúndio. Exclusivismo e a proibição de comercialização com outros povos, proibição também da manufatura no Brasil, para não concorrer com os produtos portugueses ou ingleses. Nós temos as capitanias hereditárias, como muito bem falamos, a divisão das terras em faixas a divisão do território brasileiro em faixas de terra, que foram doadas aos donatários através de documentos como a carta de doação ou foral. Os donatários não poderiam vender suas terras, somente doar sesmarias, pequenos lotes de terras, aos sesmeiros, que seriam os proprietários dessas sesmarias. O sistema de capitanias hereditária fracassou, dada a distância de uma capitania para outra e dada a distância também das próprias capitanias em relação à metrópole. A falta de recurso financeiro para ser investido também nas capitanias foi um fator de grande relevância no fracasso desta empreitada. Convém salientar que somente duas capitanias prosperaram, a de Pernambuco e a de São Vicente. A administração local ficava a cargo dos homens bons. Homens bons aqui não se diz respeito a homens de boa índole ou de bom caráter. Homens bons refere-se a homens bons economicamente, bons financeiramente, homens da elite. O governo geral foi uma tentativa do rei de Portugal de manter o controle da situação, mas não deu certo. O primeiro governador geral foi Tomé de Souza, fundação da cidade de Salvador, a primeira cidade do Brasil, lembrando que a primeira vila foi São Vicente. Ele também foi responsável pelo primeiro bispado e o primeiro colégio dos jesuítas. Destaque para a ação do padre Manuel da Nóbrega. No governo geral de Duarte da Costa, trouxe para o Brasil o padre José de Anchieta, que fundou o Colégio de São Paulo, que deu origem à cidade de São Paulo. No governo geral de Duarte da Costa, também a presença dos franceses, formando a França Antártica, no Rio de Janeiro, e a França Equinocial, no Maranhão. E ambos foram bem-sucedidas, essas invasões, dada o apoio que tiveram dos índios tamoios. Os tamoios eram inimigos dos portugueses e o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Ou seja, se os tamoios eram inimigos de Portugal e os franceses eram inimigos dos portugueses, então os tamoios se aliaram aos franceses contra os portugueses e fizeram o estabelecimento deles nas terras portuguesas. O governo geral de Mendes Sá, com o apoio de Manuel da Nóbrega e de Anchieta, venceu a Confederação dos Tamoios. Contou também com o apoio do seu sobrinho Estácio de Sá. Expulsou os franceses para fora do Maranhão, na França Equinocial. Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro ele fundou. A segunda cidade, a primeira Salvador. Salvador também foi a primeira capital do Brasil e o Rio de Janeiro a segunda capital do Brasil e a terceira capital do Brasil é Brasília. Nesse contexto, fundou-se o quarto governo geral, que dividiu o estado do Maranhão e o estado do Brasil. Destaque para a sede de Salvador, estado sede. Só para recapitular, o contexto da exploração do pau-brasil, escravidão indígena, lavoura da cana-de-açúcar, a lavoura de algodão e do tabaco, a introdução da pecuária, escravidão negra, descoberta de minas. A exploração do pau-brasil, nós já conversamos, que isso foi também prejudicial para o ambiente, dada a devastação causada pela retirada da madeira. A lavoura canavieira, o açúcar nós já conversamos, produto raro, caro, de boa aceitação no mercado externo. O Brasil possui um clima favorável para a produção do açúcar, então o açúcar foi o produto escolhido para ser o segundo ciclo econômico do Brasil, lembrando que o primeiro ciclo econômico foi o pau-brasil.
O trabalho utilizado na lavoura açucareira foi o trabalho inicialmente dos indígenas, posteriormente substituído pela mão de obra escrava africana. Lembrando que chegaram mais de 1550 chegaram sudaneses, bantos e malês. Tornaram-se os pés e as mãos do senhor de engenho, faziam toda a atividade no Brasil colônia. Lembrando que o Nordeste parecia uma parte da África de tantos escravos que foram trazidos. A escravidão conviveu com o trabalho assalariado. E aqui temos uma imagem, duas imagens da escravidão, negro açoitando negro. E os negros, os escravos, também não se mantiveram passivos a toda a subordinação e a todos os malefícios que lhes foram conferidos. Eles se refugiavam, eles se rebelavam e formaram as comunidades chamadas quilombolas. A mais conhecida dela é Quilombo dos Palmares. Reunia negros fugidos, índios e até fora da lei. Convém salientar que no dia 20 de novembro comemora-se o Dia da Consciência Negra. Esse é o dia, pois foi o dia da morte de Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares foi morto por um bandeirante chamado Domingos Jorge Velho. A data não é uma comemoração pela morte do Zumbi dos Palmares. Do contrário, a data é uma tentativa de se conscientizar as pessoas da necessidade de se combater o preconceito e as injustiças cometidas contra a população negra no Brasil. Então, é o Dia da Consciência Negra. É feriado nas principais capitais do Brasil e nas cidades com mais de 150 mil habitantes. Entretanto, nem todas as cidades com mais de 150 mil habitantes aderem a esse dia de feriado, em virtude de que em novembro existem outros feriados e, segundo essas cidades ou estados, parar muitas vezes durante o mês compromete a economia, porque para-se no dia 2 de novembro, dia 15 de novembro e dia 20 de novembro. E em algumas capitais, como é o caso de Curitiba, existe também um feriado estadual no mês de novembro, o que compromete, segundo os curitibanos, a economia local. O racismo servia para preservar a ordem social. Convém reiterar que racismo é um termo que surge pós-Segunda Guerra, pois no período da colônia não existia o termo racismo. Na realidade, essas situações que verificamos era algo concedido, era algo permitido naquela sociedade.